Em 14 de fevereiro de 2025, cerca de 2h da manhã, uma estrutura de aço crítica na Ucrânia foi subitamente atingida por um drone russo. Nada de novo para um país em guerra. Mas o local era Chernobyl, e a estrutura de aço atingida era o invólucro que contém 95 toneladas de material radioativo ainda lá dentro. É o local do pior desastre nuclear do mundo, em abril de 1986. Quando foi atingido, os sensores registraram um terremoto de magnitude 6 a 7. Mas Sarribokov, engenheiro-chefe de plantão, sabia que não era um terremoto. Em 14 de fevereiro, um drone russo, Juran-2, atingiu com força o canto noroeste da nova estrutura de confinamento seguro. O drone fez um buraco de 15 metros quadrados, grande o bastante, para passar um SUV, atravessando os revestimentos internos e externos. As equipes de bombeiros correram para o local, mas logo ficou claro que os danos iam muito além do ponto de impacto. Imagens térmicas mostraram o fogo se espalhando pelos telhados. Bombeiros abriram buracos acima do aço quente para apagar as chamas. Mas o inverno brutal da Ucrânia lutava contra eles. A menos 16 graus Celsius, a água congelava antes de chegar ao fogo. Um bombeiro morreu quando o metal retorcido cortou sua corda. 7 mangueiras atuaram por 17 dias até o incêndio ser extinto em 7 de março. Após analisar o local, especialistas apontaram medo, danos e também um raio de esperança. Na verdade, até mesmo o seu like neste vídeo é um raio de esperança para nós, porque não sabemos quando os bots russos vão começar a dar dislike nele. Após o ataque, a estrutura no norte do mar foi devastada. Cerca de 200 metros quadrados de revestimento foram destruídos. Para Chernobyl, o escudo indestrutível foi violado. Simon Evans, que protegeu Chernobyl por décadas, disse: horror! Para ser sincero, fiquei chocado. O novo confinamento. Seguro novo. Confinamento seguro era mais que aço. Representava a solução da humanidade para um problema impossível. A esperança de que os destroços do reator 4 pudessem um dia ser desmontados e removidos com segurança. Naquela manhã de fevereiro, essa esperança virou cinzas. A explosão em Chernobyl não foi uma bomba nuclear, mas uma reação nuclear descontrolada que destruiu milhões de vidas. Até hoje, ela ameaça a Ucrânia e metade da Europa Central. No centro da catástrofe estava o futuro de uma grande cidade e o reator número 4 de Chernobyl, que a destruiu. Após a invenção e uso bélico da energia nuclear em 1950, os países passaram a buscar usos pacíficos para essa energia. Naquela época, a Ucrânia não existia como país separado. Era parte da União Soviética, que decidiu usar energia nuclear para gerar eletricidade. Em 1954, inauguraram a primeira usina nuclear do mundo, a de Obninsk. Obninsk era pequeno e, embora os soviéticos quisessem uma usina nuclear maior para gerar mais eletricidade, consideravam arriscado construí-la perto de Moscou por causa da alta densidade populacional e do temor da radiação. Então, eles escolheram o complexo de energia de Chernobyl, localizado a cerca de 130 quilômetros ou 81 milhas ao norte de Kiev e 20 quilômetros ou 12 milhas ao sul da fronteira com Belarus. O projeto era nada menos que uma maravilha científica. A usina foi projetada com 4 reatores nucleares. Reator Bolshoi-Moshchnosty Kanalny 1000. O reator Bolshoi-Moshchnosty Kanalny 1000 é um reator soviético de tubo de pressão, moderado a grafite, que usa combustível de urânio levemente enriquecido. É cerca de 2% de U-235, um reator de água leve em ebulição, onde a mesma água resfria. O núcleo vira vapor para mover as turbinas, sem precisar de trocador de calor separado. A água é bombeada para o fundo dos canais de combustível, ferve ao subir pelos tubos de pressão e gera vapor para 2 turbinas elétricas de 500 megawatts. Cada tubo de pressão contém combustível de dióxido de urânio, revestido em liga de zircônio, com água circulando ao redor para resfriamento. A extremidade desses canais penetra tanto as placas inferior quanto superior do núcleo do reator e são soldadas firmemente no lugar. Uma máquina de reabastecimento permite trocar conjuntos de combustível sem desligar o reator, algo raro entre reatores.
Cada circuito de refrigeração tinha 4 bombas principais de circulação, sendo uma reserva. A potência é controlada por 211 barras de controle que absorvem nêutrons quando são inseridas no moderador de grafite, reduzindo a taxa de fissão. O reator Bolshoi-Moshchnosky Kanalny 1000 gera 3.200 megawatts térmicos equivalentes a 1.000 megawatts elétricos. O projeto reator Bolshoi-Moshchnosky Kanalny pode ter coeficiente de vazio positivo, ou seja, com mais bolhas de vapor no refrigerante, a reatividade do reator aumenta. As unidades 1 e 2 foram concluídas nos anos 70 e as unidades 3 e 4 no início dos anos 80. Na época, outros 2 reatores estavam em construção. Um lago artificial foi construído junto ao rio Pripyat para resfriar a usina e garantir a operação segura dos reatores. Até mesmo o local escolhido era perfeito. A área ao redor era florestada e pouco povoada, exceto por um problema. A apenas 3 quilômetros, ou cerca de 2 milhas de distância, a cidade de Pripyat era lar de 49 mil pessoas. Chernobyl, com 12.500 habitantes, estava a 15 quilômetros, 9 milhas a sudeste. Portanto, no geral, dentro de um raio de 30 quilômetros ou 19 milhas dessa usina, há 115 mil a 135 mil pessoas. No entanto, os soviéticos, em grande parte, ignoraram as preocupações com a segurança, priorizando a construção rápida e a produção de eletricidade em vez do bem-estar da população local. Sem notar que esse descaso traria graves consequências depois. Durante anos, tudo correu bem, mas o ano de 1986 tinha outros planos. Em 25 de abril de 1986, antes de uma parada programada, a equipe do reator 4 preparava um teste. O objetivo era descobrir por quanto tempo as turbinas poderiam continuar fornecendo energia para as bombas caso o fornecimento elétrico principal falhasse. O mesmo teste havia falhado no ano anterior. Então, um novo projeto de regulador estava sendo testado para realizar o teste. Os operadores desativaram os sistemas automáticos de desligamento nas primeiras horas do dia 26 de abril. O reator estava instável. Quando os operadores tentaram desligá-lo, as hastes de controle provocaram um súbito aumento de potência. O combustível quente tocou a água de resfriamento, gerando pressão de vapor que destruiu os canais de combustível, travou as hastes e causou uma grande explosão de vapor. O perigo real não era o combustível de urânio, e sim os produtos radioativos da fissão no reator. Quando o urânio se divide, gera vários elementos muito perigosos. E em 1986, esses elementos foram lançados do núcleo para a atmosfera, como uma nuvem mortal de poeira e gás. Logo após, outra explosão espalhou combustível, grafite, causou incêndios e lançou material radioativo no ar. 2 trabalhadores morreram na hora. Os incêndios liberaram muita radiação. Por 10 dias, a nuvem radioativa pairou pelos céus. Partículas caíram na Terra, criando pontos tóxicos ao redor do planeta. Um deles foi a Floresta Vermelha, onde a radiação matou as árvores quase instantaneamente, deixando 10 km de floresta queimada, quase 23 vezes o tamanho da cidade do Vaticano. Nos dias seguintes, helicópteros lançaram milhares de toneladas de boro, areia, argila e chumbo sobre os reatores em chamas, numa tentativa desesperada de contê-los. Esse foi o desastre de Chernobyl, o pior acidente nuclear da história. O relatório de 1991 do Comitê Estadual de Supervisão da Segurança na Indústria e Energia Nuclear analisou além dos erros dos operadores. Concluiu que, embora a equipe tenha colocado o reator em uma condição perigosamente instável, tecnicamente eles não violaram nenhuma política de segurança importante porque essas políticas simplesmente não existiam. Os operadores não foram alertados sobre os riscos da operação em baixa potência ou reatividade instável, características do projeto Reator Bolshoi-Moshchnosky Kanalny foram centrais no desastre de Chernobyl, deixando o reator instável em certas condições de operação. Foi a maior liberação descontrolada de radiação já registrada em uma instalação civil. 2 isótopos se destacaram: iodo-131 de curta duração e muito perigoso, e césio-137 de longa duração e persistente. Embora muita coisa tenha caído como poeira e detritos perto da usina, partículas leves se espalharam pela Ucrânia, Bielorrússia, Rússia, Escandinávia e Europa. Mas então os Vingadores, super-heróis, intervieram antes que o dano fosse catastrófico.
O único problema é que a maioria deles nunca voltou para casa, e os que voltaram nunca mais foram os mesmos. Os primeiros a chegar foram os bombeiros de Pripyat, achando que era só um incêndio comum. Nenhum deles percebeu que estava entrando em um desastre nuclear, e ninguém os avisou sobre a radiação. O pior de tudo é que eles também não receberam nenhum equipamento de proteção. Enquanto trabalhavam para apagar as chamas, eles foram expostos a níveis mortais de radiação vindos do núcleo destruído do reator. Em minutos, os bombeiros sentiram sintomas de envenenamento agudo por radiação, gosto metálico, tontura, vômitos e queimaduras causadas pela radiação invisível. Entre eles, um herói, Vasily Ignatenko, um dos primeiros a chegar. Ele foi ao telhado do reator combater o incêndio e recebeu dose fatal de radiação. Apesar de apagarem todos os incêndios ao redor da usina em poucas horas, o fogo no reator queimou por mais 2 semanas. Vasily sofreu muito e morreu 2 semanas depois. Em julho de 1986, 28 pessoas morreram, incluindo 6 bombeiros. A exposição deles variou até 20 mil miligrays. 1 miligray é uma unidade de radiação absorvida. Essas doses eram tão altas que não havia chance de sobrevivência. Mais de 200 pessoas tiveram doença aguda por radiação, resultando em efeitos de saúde duradouros, como altas taxas de câncer, principalmente de tireoide. Mas mesmo após esses sacrifícios corajosos, o perigo ainda estava à espreita. A próxima tarefa era a limpeza, para estabilizar o local e reiniciar os reatores restantes. A União Soviética mobilizou 200 mil liquidadores em 1986 e 1987. Essas pessoas receberam uma dose média de 100 millisieverts, uma unidade que mede a quantidade de radiação absorvida pelo corpo humano, com alguns indivíduos expostos a doses de até 500 millisieverts. Nos anos seguintes, o número total de liquidadores aumentou para 600 mil. Para os civis, a exposição variou. Nas áreas controladas por radiação, onde moravam 216 mil pessoas, a dose média de 1986 a 2005 foi de 31 millisieverts. Nas áreas contaminadas, com 64 milhões de pessoas, a exposição foi de 9 millisieverts, um leve aumento em relação à radiação normal. O iodo 131 causou danos imediatos ao se concentrar na tireoide, especialmente em crianças, podendo causar câncer em poucas semanas. Mas depois, o césio 137 se tornou o principal perigo. Devido à sua meia-vida de cerca de 30 anos, ele ficou radioativo no ambiente por décadas. Espalha-se pelo ar, solo e água, contaminando alimentos e entrando no corpo por plantações, leite e carne. Uma vez dentro do corpo, ele se comporta como o potássio, acumulando-se nos músculos e tecidos moles, expondo continuamente o corpo à radiação ao longo do tempo. Cerca de 5 milhões de pessoas vivem em regiões contaminadas da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. Quase 400 mil pessoas moravam em áreas tão perigosas que foi preciso impor controles rigorosos. Quase 30 mil quilômetros quadrados de terra foram contaminados. Pripyat foi evacuada em 27 de abril de 1986, forçando 45 mil pessoas a deixarem suas casas de um dia para o outro. Até 14 de maio, 116 mil moradores, em um raio de 30 quilômetros ou 19 milhas, haviam sido evacuados. Depois, 220 mil pessoas foram reassentadas. Algumas voltaram ilegalmente, sem querer deixar suas casas. A zona de exclusão, criada com 30 quilômetros, expandiu para 4.300 quilômetros quadrados. Cidades inteiras sumiram do mapa, pois a radiação tornou a região uma das mais contaminadas da Terra. Parece muito dano, não? Isso foi só o trailer. O verdadeiro demônio ainda estava escondido no local contaminado. Assustadoramente, a nuvem inicial levou só cerca de 5% do material radioativo do reator. Isso significa que 95% do combustível nuclear e dos produtos de fissão permanecem no reator 4, aguardando liberação. Se 5% pararam o mundo, imagine o que os outros 95% fariam. O mundo precisava de um super-herói para proteger a Terra da radiação. Esse super-herói chegou e o mundo o chamou de sarcófago. Após apagarem os incêndios da explosão, o foco passou a conter o núcleo radioativo mortal do reator 4. A solução foi o sarcófago, objeto de contenção.
A construção começou em junho de 1986, apenas 2 meses após o desastre. O lado norte do reator era uma ruína emaranhada. Como não podiam limpar, os engenheiros o sepultaram numa imensa parede em degraus. Placas de aço formaram um molde, e veículos contaminados e partes de guindastes foram usados como preenchimento antes de despejar concreto. No topo, 3 grandes camadas cobriram o lado norte, enquanto ao sul, uma viga chamada mamute foi instalada sobre elas. Lajes em formato de taco de hóquei em L foram colocadas para fechar a estrutura. O teto foi criado com uma base de tubos de aço apoiados em suportes improvisados. Para o mundo, foi um salvador. Quem sabia dos detalhes entendia que era uma bomba relógio, pois a estrutura podia causar mais danos do que evitar. Em novembro de 1986, após só 206 dias de construção intensa e arriscada, o sarcófago foi finalizado. Foi uma conquista heróica, alcançada em condições impossíveis, mas distante da perfeição. Atalhos causaram falhas inevitáveis. Rachaduras, vazamentos e fragilidades mostraram que o abrigo era só uma solução temporária. Sob ele, 200 toneladas de combustível radioativo ainda representavam um risco ambiental. Nos anos 1990, a comunidade internacional criou o plano de implementação do abrigo para estabilizar o local e remover o combustível mortal. Em 1996, engenheiros alertaram sobre instabilidade grave após 10 anos. Sem reforço, o sarcófago poderia desabar, liberando outra nuvem de poeira radioativa, possivelmente ainda maior. Para as autoridades, esse era um pesadelo. Antes de desmontar os destroços do reator, precisavam descobrir como desmontar com segurança o sarcófago. Então, buscaram uma nova solução. Em 2001, após anos arrecadando fundos internacionais, iniciou-se o design do novo confinamento seguro. O Fundo de Abrigo de Chernobyl, 1997, e a Conta de Segurança Nuclear, 1993, arrecadaram bilhões com gestão do Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento. Em 2011, os doadores prometeram 864 milhões de euros, mas o custo final do novo confinamento seguro superou 21 bilhões de euros, financiados por 43 governos, o G7 e a Comissão Europeia. A construção começou em 2012. E após anos, a colossal estrutura ficou pronta em 2017. Seus objetivos eram 2. Primeiro, evitar que poeira radioativa escapasse se o sarcófago ruísse e, segundo, criar um ambiente seguro e selado. Guindastes e sistemas remotos poderiam desmontar o reator 4 e retirar seu combustível mortal. O plano incluía um hangar enorme de 160 metros de comprimento, 260 metros de largura e 108 metros de altura. Isso é tão grande que poderia engolir o Coliseu. Seu tamanho não só cobria o reator, mas também permitia espaço seguro para a inspeção e desmontagem de um dos destroços mais complexos da história. Construir algo tão grande trouxe problemas, já que a radiação impedia obras diretas sobre o reator. A estrutura foi montada a 150 metros sobre trilhos e deslizada até o local. Ainda assim, era grande demais para ser feita de uma só vez. Por isso, foi dividida em 2 partes. A primeira foi movida para dar lugar à segunda. Depois ambas foram unidas e soldadas. Com 33 mil toneladas, foi montada ao lado do reator e empurrada sobre trilhos ao local no fim de 2016. O novo confinamento seguro possui guindastes e sistemas remotos para desmontar com segurança o abrigo original de 1986. O objetivo era permitir que engenheiros retirassem e processassem materiais com combustível ainda presos no reator 4. Isso marca o começo do fim do legado mais perigoso de Chernobyl. O arco central foi montado no solo e erguido com grandes macacos de cabo, que usavam cabos de aço e garras para levantar a estrutura em etapas. Após erguer o centro, as seções laterais foram unidas e travadas. O telhado tinha um sistema complexo. Tubos de aço com 1 metro de largura se estendiam horizontalmente, reforçados por uma malha de vigas pré-tensionadas. Isso formou um vão de 10 metros chamado espaço anular, onde ficavam sistemas para controlar a umidade e manter o ar sob alta pressão. Com a pressurização, um furo no teto faria o ar sair, mantendo o pó radioativo preso. O próprio teto era composto por camadas de defesa sofisticadas. A superfície interna tinha painéis de aço inoxidável que refletiam raios gama ao reator. A camada externa era alisada para escoar a chuva e a neve.
Sob ela havia isolamento e uma membrana de borracha sintética protegendo do clima rigoroso. Era uma fortaleza de engenharia. No auge da obra, 1.200 trabalhadores estavam presentes, simbolizando cooperação internacional e lembrando o quanto ainda há por fazer. Ninguém pensou que ela precisaria sobreviver a isso. Antes da invasão em larga escala da Rússia, turistas podiam visitar as ruínas de Chernobyl. O número anual de visitantes à zona de exclusão de Chernobyl saltou de menos de 1.000 em 2004 para entre 120 e 150 mil entre 2016 e 2019. O pico foi em 2019, quando cerca de 200 mil visitantes vieram ver as consequências do pior desastre nuclear do mundo. Registros oficiais mostram 124.423 em 2019 e 36.450 em 2020. No entanto, os visitantes só podiam entrar acompanhados de um guia turístico licenciado que garantia que todas as precauções e medidas de segurança fossem rigorosamente seguidas. E tocar em qualquer coisa dentro da zona era estritamente proibido. Em 24 de fevereiro de 2022, no início da invasão russa, as forças russas assumiram o controle da usina nuclear de Chernobyl. Em poucas horas, os monitores registraram radiação gama acima do normal. Um lembrete assustador de que Chernobyl, antes um monumento assombrado do passado, havia se tornado novamente um ponto crítico de perigo. O órgão regulador nuclear ucraniano explicou o aumento. Máquinas militares reviraram o solo radioativo na zona de exclusão, mas reatores e instalações ficaram inalterados. A Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que as leituras de radiação permaneciam baixas e próximas dos níveis de fundo. Em 9 de março, a usina perdeu a conexão com a rede elétrica e ativou geradores a diesel com só 48 horas de combustível. A Agência Internacional de Energia Atômica avaliou a situação. O combustível nuclear usado no local não gerava mais calor que causasse crise, mesmo sem resfriamento ativo. Mas a falta de energia criou um perigo diferente. 210 funcionários exaustos estavam presos de plantão há 2 semanas, sem poderem ser substituídos. Enquanto veículos militares russos avançavam fora da estrada, na zona de exclusão de Chernobyl, levantavam poeira radioativa adormecida há décadas. Ainda mais chocante, soldados cavaram trincheiras na altamente contaminada Floresta Vermelha. É uma área tão radioativa que as equipes de limpeza, após o desastre de 1986, foram proibidas de entrar completamente. Segundo autoridades ucranianas, alguns desses soldados foram tratados em um hospital de radiação na Bielorrússia. Um deles morreu de síndrome aguda da radiação. Especialistas nucleares tentaram acalmar temores. A professora Geraldine Thomas, diretora do Banco de Tecidos de Chernobyl, destacou que o combustível nuclear usado era pouco arriscado. Mesmo no caso improvável de um vazamento, ela disse que isso afetaria apenas a área imediata. Nenhuma nuvem radioativa atingiria a Europa. No dia 13 de março, o operador da rede elétrica da Ucrânia, Ukonergo, finalmente consertou a linha principal de energia da usina. Mas poucas horas depois, o desastre aconteceu novamente. No dia seguinte, a Ucrânia afirmou que forças russas danificaram a linha. Em 14 de março, às 13h10, energia restabelecida novamente. No fim da tarde, Chernobyl foi reconectada à rede elétrica da Ucrânia, enquanto a campanha russa em Kiev fracassava. As forças russas deixaram Chernobyl entre 20 de março e 1º de abril, deixando devastação. Eles destruíram instalações, saquearam equipamentos valiosos e até roubaram materiais radioativos, alguns dos quais foram posteriormente rastreados até Gomel e Minsk. Na Bielorrússia, 9 funcionários da usina morreram e 5 foram sequestrados. Prédios foram incendiados, atingidos por balas, pichados e armados com minas e armadilhas. Quase 700 computadores, 350 veículos e 1.500 dosímetros foram perdidos, totalizando 135 milhões em danos. Felizmente, a integridade do sarcófago ao redor do reator número 4 permaneceu intacta, apesar de um grande susto causado por uma perda de energia elétrica em meados de março. A remoção de softwares de monitoramento dificultou o acompanhamento da segurança da radiação no local. Após a retirada das tropas russas, a notícia trouxe alívio à Europa. Mas uma coisa ficou clara: a Rússia estava de olho na usina e Putin poderia usá-la como arma na guerra. Ainda assim, ninguém acreditava que Moscou realmente atacaria Chernobyl, porque um ataque lá não colocaria em risco apenas a Ucrânia, mas também a Bielorrússia e a própria Rússia.
Em 14 de fevereiro de 2025, esse cenário impensável virou realidade. Um drone atingiu e destruiu o sistema de pressão interna do novo confinamento seguro ao atravessar os painéis do telhado. Agora, se poeira radioativa for distribuída lá dentro, nada vai impedir que ela escape por esse buraco. O órgão de vigilância nuclear da Organização das Nações Unidas, a Agência Internacional de Energia Atômica, informou que os níveis de radiação dentro e fora do local permaneceram estáveis. Oleksandr Tatarchuk, engenheiro-chefe de Chernobyl, alertou sobre a possibilidade de vazamento de substâncias radioativas. A Rússia negou, dizendo que não ataca a infraestrutura nuclear da Ucrânia e chamando as notícias de falsas, mas os destroços no local do ataque indicam o contrário. Promotores confirmaram que a arma era um Shahed-136 drone iraniano, agora produzido na Rússia. Custando entre 50 mil e 100 mil, ela causou mais de 16 bilhões em danos. Um impacto devastador para uma arma tão barata. A Agência Internacional de Energia Atômica informou que bombeiros chegaram minutos após a explosão, sem vítimas registradas. O diretor-geral Rafael Grossi foi claro. Sobre Chernobyl, afirmou que não há espaço para complacência. O Ministério da Proteção Ambiental da Ucrânia afirma que os níveis de radiação estão normais e sob monitoramento. Mas o futuro do local nuclear mais famoso do mundo é incerto. O novo confinamento seguro está agora bem mais vulnerável aos elementos. Danos ao revestimento e exposição à chuva e à neve significam que a estrutura está em maior risco de corrosão. Na tentativa de apagar o incêndio, bombeiros fizeram mais de 200 buracos na superfície. Não consertar isso não é opção, afirma Eric Schmiemann, engenheiro americano que trabalhou 15 anos no projeto do abrigo de Chernobyl. Ele alerta que o reparo completo custará pelo menos dezenas, talvez centenas de milhões de dólares. Isso pode levar meses, até anos. O Ministério da Proteção Ambiental da Ucrânia avaliou que reparar os danos da agressão russa deve exigir mais recursos do que os 25 milhões de euros atualmente disponíveis no Fundo de Cooperação Internacional de Chernobyl do Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento. A estrutura foi feita para durar 100 anos, permitindo aos engenheiros desmontar o sarcófago e tratar o lixo nuclear com segurança. Agora há dúvidas sobre o que está sob a garantia de 100 anos. Ao contrário de outros grandes marcos de aço, o confinamento nunca foi feito para ser repintado ou reformado. Sempre foi uma solução única. Mas agora, com a guerra em grande escala entre a Rússia e a Ucrânia sem sinais de acabar, a ameaça de radiação nuclear é 10 vezes maior do que nunca. Tornou-se uma ameaça para toda a região, inclusive países não envolvidos, não só para quem está em guerra. A Rússia já provou seu desprezo pelas consequências, mostrando que não vai hesitar, não importa o risco. 7 meses após o incidente, em 1º de outubro de 2025, a Rússia atacou Chernobyl novamente. O ataque aconteceu 8 dias após a usina nuclear de Zaporizhia, controlada pela Rússia no sul da Ucrânia, ficar sem energia. A Ucrânia chamou a situação de crítica, enquanto a Rússia disse estar sob controle. Esses incidentes renovaram temores internacionais sobre a segurança da infraestrutura nuclear da Ucrânia. Logo após o último ataque, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escreveu no Facebook: "Hoje, um ataque russo a uma subestação em Slavutich causou um blackout de mais de 3 horas na antiga usina nuclear de Chernobyl." Ele também disse que os russos não poderiam desconhecer que um ataque às instalações em Slavutich teria consequências para Chernobyl. Foi um ataque deliberado, realizado com o uso de mais de 20 drones, de acordo com estimativas preliminares. Antes da guerra, os 6 reatores de Zaporizhia geravam quase 20% da eletricidade da Ucrânia. Mas após o controle russo, todos foram desligados. Mesmo parada, a usina necessita de energia para manter resfriamento e segurança. Sem eles, reatores poderiam superaquecer e liberar radiação na atmosfera. O próprio presidente Zelensky revelou que um dos geradores a diesel de reserva da usina apresentou defeito, aumentando ainda mais o temor de uma possível emergência nuclear. Esse medo só vai sumir quando a guerra entre Rússia e Ucrânia acabar. As autoridades internacionais e a Ucrânia apenas alertam e monitoram, mas a decisão cabe a Putin. Embora o mundo tenha visto esperança, o Ministério da Proteção Ambiental da Ucrânia afirmou que a radiação está dentro dos padrões normais e sob controle.
Especialistas ressaltaram que, apesar de não haver perigo radiológico imediato, o ataque pode ter graves consequências a longo prazo, como corrosão e dispersão de poeira radioativa. Chernobyl deveria ser segura graças a uma cooperação internacional sem precedentes, bilhões de euros e décadas de esforço. Uma nova cicatriz na Terra e impactará a visão global sobre energia nuclear. Só o tempo dirá se o mundo conseguirá contê-la novamente. Um problema ao fazer vídeos como estes, mostrando muitos ataques de drones, mesmo sem ferir soldados russos. No vídeo, o YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na última semana, 4 de nossos vídeos foram desmonetizados pelo YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não é adequado para anunciantes, por isso os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna, e essa é a guerra que os ucranianos estão lutando e tentando sobreviver. Por isso, achamos importante mostrar tudo isso e lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Construímos do zero, sem restrições. Não precisamos borrar nossos ataques de drone, não precisamos borrar imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Na verdade, não exibimos anúncios no site. Assim, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não gostam do que cobrimos. Não financiamos o site com anúncios, mas com seu apoio. Se você valoriza esse tipo de cobertura, quer ver nossos vídeos sem censura e ter acesso a conteúdos extras que não podemos postar no YouTube, junte-se a nós em basicsinsider.com. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela. Ao se juntar, você assiste a todo o conteúdo já enviado e aos vídeos futuros. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal, então muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.